Oi, gente. Eu vou fazer a correção do exercício avaliativo, tá bom? Como a gente combinou. Vou passar toda a correção dele aqui, vocês vão tirando as dúvidas, vão conferindo de vocês. E qualquer dúvida é só me procurar e perguntar, tá bom? Vamos lá. A número 1. Número 1, letra A, dizia 7 ao quadrado. Como é que a gente resolve 7 ao quadrado? É só repetir o 7 duas vezes. Então, 7 vezes 7 dá 49. Só, mais nada. O resultado, 49. A letra B, 9 elevado a zero. Gente, qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1. Não importa o número que esteja ali na base. Nesse caso ali a gente usou 9. Se fosse 10, também seria 1. 50 elevado a zero, 1. Todo número elevado a zero sempre vai dar 1. A letra C, menos 10 elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3. Como é que a gente faz, gente? Deixamos esse menos dele do lado de fora, deixamos o menos ali. Ignoramos ele por enquanto. E fazemos o restante. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Esse negativo que estava aqui no início vem para o final. Então, ficou menos 1000. Menos 1000. Por quê? Nesse caso, independe a questão do expoente, gente. Porque não tem parêntese. A gente só olha o expoente quando tem parêntese. Se não tem parêntese, a gente coloca o menos no início, faz a conta e depois coloca o menos no final de volta. A letra D. Menos 5 elevado a 4. Aqui sim, gente, estão vendo? Olha só, o menos está dentro do parêntese. Então, aí sim vai fazer diferença. Aí a gente já sabe que, olha, 4 é um expoente par. Se é par, já sabemos que o resultado final vai ser positivo. Então, a gente repete essa quantidade de vezes, né? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 dá 625. Aqui vai ser negativo? Não, como a gente já falou, já estava dizendo aqui, tem um parêntese e o expoente é par, o final vai ser positivo. E para terminar, essa aqui que foi a questão que mais tivemos erros, que é com expoente negativo. Gente, o que o expoente negativo faz? Inverte a fração. Aqui era 2 terços. O que vai acontecer? Esse 3 vai subir e esse 2 vai descer. Vai ficar. Vamos repetir o parêntese, porque ele não vai deixar de existir. O 3 vai ir para cima e o 2 vai ir para baixo. Vamos fechar o parêntese e manter o 2. O 2 aqui tinha um negativo, agora que a gente já inverteu, não precisa mais do negativo. O que a gente sabe fazer aqui? Sabemos que esse expoente aqui, essa elevado a 2, serve tanto para o 3 como para o 2. Então, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. 3 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Como que faz isso, gente? Igualzinho aquela primeira. 3 vezes 3 sobre 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Esse é o resultado, 9 quartos. Tá bom? Vamos agora para a número 2. Então, gente, a número 2. A número 2 pedia para a gente reduzir a uma única potência, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem uma multiplicação. O que acontece quando a gente tem uma multiplicação de potências que tem a mesma base? A gente repete a base. Quem é a base aqui? O número 4. E vamos somar os expoentes. Aqui temos o 2, 3 e aqui não tem nada. Quando não tem nada, é 1. Então, 2 mais 3 mais 1 dá quanto? 6. 4 sextos. Gente, alguns alunos resolveram isso aqui. A questão pede, resolva, né, em uma única potência. Então, o que era para ser feito era para ter terminado aqui.
Quem continuou, eu aceitei. Mas é para vocês entenderem que reduzir a uma única potência é transformar em 4/6. Deixar em uma única potência, que eram 3. E agora a gente deixou em uma, tá? Quem fez e resolveu 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, não está errado, mas não é o que a questão pede. Mas eu aceitei. Para a prova, já fica sabendo que não vou aceitar mais. Para a prova tem que ser dessa forma, tá? A letra B. A letra B é bem parecida, só que em vez de multiplicação, nós temos uma divisão. Então, se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente diminui. Então, repetimos a base, que é o 6, e vamos diminuir os expoentes. 12 menos 9 dá quanto, gente? 3. Aqui também, gente, algumas pessoas resolveram 6 vezes 6 vezes 6. O resultado existe? Existe. Mas o que a questão pede é encontrar uma única potência. Então, é para deixar dessa forma, tá? Quem fez eu aceitei, não dei errado. Mas já fica sabendo que para a prova não vai valer mais. Letra C. Temos uma potência de potência. Como é que a gente resolve potência de potência? Repetimos a base, que é o 5, e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 4, 8. Aqui acabou a conta. A mesma coisa. Quem continuou? Ok, eu aceitei, não vou aceitar mais. A resposta é 5 elevado a 8, tá? A letra D, onde começaram a surgir algumas dúvidas. Gente, a letra D é exatamente igual à letra B. Por quê? Temos a mesma base, olha só, 2/3 e aqui também temos 2/3. É uma divisão de potências com a mesma base. O que a gente faz? Repetimos a base, que é o 2/3. Se é uma divisão, a gente diminui. Não foi o que a gente fez aqui, ó? Divisão, diminuímos. Aqui também a gente vai diminuir. 5 menos 3, 2. Então, esse é o resultado. Gente, em todas as letras, alguns alunos fizeram cálculo. Não era necessário, porque a questão pede uma única potência. E a única potência é essa aqui. Resolvemos as duas e transformamos em uma só. A letra E é exatamente igual à letra A. Porque, gente, temos a mesma base. 1/4, 1/4, 1/4. É a mesma base. Então, o que a gente vai fazer aqui no final? Vamos repetir essa base. 1/4. E agora, o que a gente faz com os expoentes? Se é multiplicação, a gente soma os expoentes. Menos 3 mais 2 mais 0. Quanto dá isso, gente? Regra de sinal. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Então, vai ficar menos 1. Alguns alunos também resolveram aqui, mas não era necessário. Então, a resposta certa é essa aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Agora a número 3. A número 3 pede pra gente escrever em notação científica, né? Na letra A, a notação científica da massa do Sol e na letra B, da massa da Terra. Então, aqui eu coloquei a massa do Sol e aqui a massa da Terra. Como a gente transforma em notação científica? Gente, notação científica, o número tem que estar sempre entre 1 e 10, né? Lembrando, pode ser 1,1 até 9,999. Alguns alunos fizeram como, sei lá, 198, 598. Eu aceitei dessa vez. Aceitei porque fez o cálculo certo. Mas para a prova não vou aceitar dessa forma, tá? Tem que saber que para ser notação científica tem que estar entre 1 e 10. Vamos lá, do Sol. Como é que a gente conta, gente? Com a vírgula. Esse número grandão não tem vírgula, certo? Quando o número não tem vírgula, a gente imagina que ela está aqui no final. Então a gente tem que contar quantas casas a gente vai ter que andar para ela ficar um número possível de estar em uma notação científica. Ou seja, tem que parar onde? Gente, pode ser aqui no 198? Não, porque 198 é maior que 10. Não pode ser maior do que 10. Pode ser aqui 19,8? Não, porque 19 é maior do que 10.
Tem que ser aqui, ó, 1,98. Por quê? É maior do que 1 e menor do que 10. Quantas casas a gente vai andar? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Para parar aqui, nós andamos 27 casas. Então, como é que a gente faz? A vírgula vai estar aqui, vai ficar 1,98 vezes 10 elevado a quanto, gente? Se andamos 27 casas, 10 elevado a 27. Certo? Algumas pessoas aqui que colocaram 198 elevado a vezes 10 elevado a 25. A conta tá certa, mas não é notação científica. Para ser notação científica, precisa estar entre 1 e 10, tá bom? Prestem atenção nisso para a prova. Então, agora, a massa da Terra. Fazemos o mesmo cálculo. A vírgula tem que parar onde? Aqui. Depois do 5, porque se parar depois do 9, vai ficar 59. 59 é maior do que 10, então não pode. Então, tem que ser aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parou aqui. Então, a gente já sabe que é 5,98 vezes... Quantas casas a gente andou? 24. Então, é sempre vezes 10 elevado a 24. Porque 24 foi o número de casas que a gente andou. Tá bom? Como eu disse, alguns alunos colocaram 598 vezes 10 é 22. Eu aceitei, mas isso não está em notação científica, tá, gente? O cálculo tá certo? Tá certo. Mas não está em notação científica. Então, gente, já pega uma dica para a prova. Para ser notação científica, tem que estar entre 1 e 10. Se não está entre 1 e 10, não está em notação científica, precisa ser transformado, tá? Só lembrando, a gente andou para lá. O expoente fica positivo. Se a gente tivesse que andar para cá, o expoente seria negativo, tá? Só para relembrar. Então, gente, agora a número 4. A número 4, muita gente errou por bobeira. Porque a questão pedia a raiz quadrada desse número. Muita gente só fez o cálculo e não fez a raiz. Então, é importante lembrar que no final, o resultado que a gente encontrar, precisamos tirar a raiz, tá bom? 2 elevado a 2 dá quanto, gente? É a mesma coisa que 2 vezes 2, dá 4. Mantemos a multiplicação. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. 5 elevado ao quadrado, gente, dá 25. Fizemos a primeira parte. Agora, o que precisamos fazer? A multiplicação. 4 vezes 9 vezes 25. 4 vezes 9 dá 36. 36 vezes 25 dá 900. Acabou aqui o resultado, gente? Não. Por quê? Precisa ter a raiz. Então, a gente precisa calcular a raiz de 900. Como que a gente encontra a raiz de 900? É algum número multiplicado por ele mesmo que dá 900. Que número é esse? É o 30. Por quê? 30 vezes 30. Então, eu vou fazer aqui com vocês. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Colocamos o mais aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 9 mais nada, 9. Olha o 900. Então, 30 vezes 30 dá 900. Por isso que o resultado da raiz de 900 é 30. Então, a resposta certa era a letra A. Agora, gente, vamos para a número 5. A tão temida número 5. Acho que foi a questão que tivemos mais erros, tivemos mais dúvidas. Então, vou fazer a correção dela, tá? Gente, temos que fazer o passo a passo. Se tem alguma operação no meio, não podemos resolver.
Então, vamos lá. Repetimos esse primeiro sinal aqui. Raiz de 81. Gente, quanto que é raiz de 81? Qual é o número vezes ele mesmo que dá 81? É o 9. Então, a gente coloca o 9 aqui. Resolvemos a primeira. Deu para resolver, tudo certo. 5 elevado a 0. Dá para resolver também, não dá? Qual é o resultado de qualquer número elevado a 0? A gente falou lá no número 1. Qualquer número elevado a 0 dá sempre 1. Então, a gente vai colocar o resultado aqui, 1. Mas aqui a gente não tem como resolver, né? Aqui a gente vai ter que deixar o 18 vezes... Quanto que é raiz cúbica de 27? Gente, presta atenção. Raiz cúbica, não é raiz quadrada. Qual é o número que multiplicado 3 vezes dá 27? É o 3. Por que que é o 3? Porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Fechamos o parêntese. Gente, lembra, quando a raiz é quadrada, a gente repete o número 2 vezes. Como aqui é uma raiz cúbica, que esse índicezinho aqui é 3, então o número tem que repetir 3 vezes. Por isso que foi o 3. Mais 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é quanto, gente? É 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui só ficou faltando aqui o colchete, mas agora tá certinho. Então, aqui temos o colchete. Concluímos a primeira parte. Agora, o que a gente não pode resolver nada até a gente resolver esse aqui. Então, vamos repetir. 9 menos 1 mais... Quanto que é 18 vezes 3? Porque a gente sempre tem que resolver primeiro o parêntese. 18 vezes 3 deu quanto, galera? 18 vezes 3 deu 54. Fechamos o colchete e deixamos o mais 9. Agora tá mais fácil, né? Só calcular. 9 menos 1, 8. Vou fazer todo passo a passo, hein? 8 mais 54. Fechamos o colchete e deixamos o mais 9. 8 mais 54 dá quanto? Já é só a gente somar, né, gente? Vai dar 62. E repetimos o mais 9. Por que que aqui não precisou mais do colchete? Porque a gente já resolveu a conta. Quando a gente resolve a conta, não usamos mais o colchete. Então, já resolvemos, colocamos o 62 e repetimos o restante. 62 mais 9 dá 71. Então, esse é o resultado dessa expressão, 71. Tá bom? Agora a letra B. A letra B é como é que a gente faz da mesma forma, tá? Primeiro o que está dentro do parêntese. Então, vamos repetir o que está fora. 42 menos. Vamos manter o parêntese. Raiz de 25. É quanto, gente? 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Mais raiz quadrada de 16. 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mais 1 elevado ao quadrado. Repetimos o mais. Outro parêntese, a gente também pode resolver. 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Mais 4 elevado a 2. 4 vezes 4, que dá 16. Repetimos aqui o mais. 1 elevado a 4, gente. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Tá bom? Muita atenção aqui. Gente, muita gente colocou aqui, ó, 4 elevado a 2... fez 4 vezes 2, que dava 8. Não é isso. Elevado a 2 é 4 vezes 4. Tá bom? Agora aqui. Agora a gente pode resolver o que está dentro do parêntese, né? 42 menos 5 mais 4, 9. Mais 1, 10. 10 elevado ao quadrado. Mais 4 mais 16, 20. Mais 1. Ainda temos um parêntese. Então, gente, a gente precisa resolver esse parêntese, né? Vamos fazer o 42 menos. Quanto que é 10 elevado a 2? Gente, é 10 vezes 10, que dá 100. Mais 20 mais 1.
Gente, aqui, agora, a forma de resolver, vocês decidem, tá? Aqui pode resolver primeiro esses dois, depois esses dois. Pode resolver tudo de uma vez só, não tem problema. Eu vou resolver primeiro esses dois. 42 menos 100 dá menos 58. E esses dois aqui, 20 mais 1, mais 21. Menos 58 mais 21 dá menos 37. Então, o resultado dessa conta é menos 37. Quem fez direto já chegou no menos 37. Tá certo também, não tem problema. O importante é chegar no resultado. Gente, agora a letra C. O que a gente tem que fazer? Eu já ensinei vocês. Quando a gente tem um número com vírgula, a gente transforma ele em fração. Então, como é que vai ficar? Vamos repetir a raiz. 0,36. A gente repete o número. Então, a gente repete o 36. Coloca o traço da fração e vamos botar 1 e a quantidade de zeros. Por que a gente coloca 2 zeros, gente? Porque são duas casas, olha. Uma, duas. Tem duas casas depois da vírgula, então a gente bota 2 zeros. Aqui na letra, no restante, a gente vai fazer alguma coisa? Não, vamos só repetir. 64 sobre 100. Menos, aqui a mesma coisa. Repetimos a raiz. Repetimos o 49. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma, duas. Então, o número que tem 2 zeros é o 100. Tá bom? Agora a gente pode começar a resolver. Essa raiz vale tanto para o numerador como para o denominador. Então, gente, como é que vai ficar? Raiz de 36, 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz de 100, 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Repetimos o mais. Raiz de 64, 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Raiz de 100, 10. Menos raiz de 49, 7, porque 7 vezes 7, 49. Raiz de 100, 10. Agora, o que a gente faz? A gente pode resolver direto. Repetimos o 10 aqui de baixo e fazemos a conta. 6 mais 8, 14. 14 menos 7, 7. Algumas pessoas transformaram isso aqui em decimal, também tá certo. Como é que a gente transforma, gente? Repetimos o numerador, que é o 7, e vamos andar com a vírgula a quantidade de zeros que tem embaixo. Aqui tem quantos zeros? 1. Se é só 1, então a gente anda uma casa só, a vírgula vai vir pra cá. Existe vírgula 7? Não, então a gente tem que acrescentar um zero na frente. 0,7. Agora, gente, a última expressão. Como é que a gente resolve? Aqui, ó, temos uma raiz quinta de 32. O que é uma raiz quinta? Se uma raiz quadrada é repetir o número 2 vezes, a raiz quinta é repetir o número 5 vezes. Qual é o número que repetido 5 vezes dá 32? É o 2, porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 dá 32. Então é o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32, tá? Repetimos o mais. Aqui temos uma raiz, só que dentro da raiz a gente tem um parêntese, então a gente não pode resolver a raiz ainda. Primeiro precisamos resolver o parênteses. 8 elevado ao quadrado dá quanto, gente? 64, porque é 8 vezes 8, menos 28. Resolvemos, mas ainda não deu para calcular a raiz. Repetimos o mais. Aqui já dá para resolver. Raiz cúbica de 125. Quanto que é a raiz cúbica de 125? Gente, é um número que repetido 3 vezes dá 125. Que número é esse? É o 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Tá bom? Agora, a gente já tem um número aqui, tem um número aqui. Só a gente resolver isso aqui do meio, né? 2 mais... Raiz de 64 menos 28. A gente repete a raiz. 64 menos 28 dá quanto? 36. Repetimos o restante. Mais 5. 2 mais... Quanto que é a raiz de 36? É uma raiz normal, então é 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Então, 6 mais 5, que é esse 5 que tá aqui. 2 mais 6 mais 5 dá quanto? 13. Essa é a resposta.
3. Para terminar, número 6. O que a número 6 estava pedindo? Para a gente dizer se o número era um quadrado perfeito ou não. Alguns alunos pegaram e colocaram assim: ah, é quadrado perfeito, não é quadrado perfeito. Sem mais nem menos. Gente, não é assim que funciona. Para a gente saber se é quadrado perfeito ou não, a gente precisa fazer a fatoração. Como é que a gente faz, gente? É só colocar aquela linha aqui do lado. 1458 a gente vai dividir por quanto, gente? Por 2, que vai dar 729. Que a gente vai dividir por 2 ainda? Não, né? Já que é ímpar o número, então agora vai ser por 3. 729 por 3 dá 243. A gente vai dividir por 3 de novo, que vai dar 81. 81 a gente vai fazer dividido por 3, que vai dar quanto? 27. 27 a gente vai fazer dividido por 3, que vai dar 9. A gente vai fazer dividido por 3 de novo, que vai dar 3. Vamos fazer dividido por 3, que vai dar 1. Encerrou a conta. Gente, a gente precisa, para saber se é quadrado perfeito, ele tem que juntar em 2, lembram? Em pares. A gente tem par aqui, já começa aqui, ó. Não é par, 2 e 3. No primeiro a gente já viu que não é. Então esse aqui não é quadrado perfeito. A gente já viu, não deu para formar o par aqui, não é quadrado perfeito. E esse aqui? Vamos fazer para saber. Da mesma forma. 1.600 dividido por 2 vai dar quanto? 800, né? Agora a gente vai fazer 800 por quanto? Por 2 ainda, que vai dar 400. Vamos fazer por 2, que dá 200. Por 2 dá 100. Por 2 dá 50. Por 2 ainda dá 25. Agora a gente vai fazer por quanto? Agora é por 5, né? Que vai dar 5. Por 5, que vai dar 1. Agora a gente vai juntar de 2 em 2 para ver se dá. 2, ok. O primeiro tá ok. 2 de novo. Por enquanto, ok. 2 de novo. E 5. Deu certinho, ó. Juntamos par, par, par e par. Então, esse aqui, sim. Esse sim é um quadrado perfeito. Então, para ser um quadrado perfeito, precisamos fazer a fatoração e o resultado dela tem que dar sempre em pares. Se não der em pares, que nem esse aqui, não vai ser. Tá bom? Gente, essa é a correção do exercício avaliativo. Como eu disse para vocês, eu considerei muitas coisas, como foi nosso primeiro teste, nossa primeira forma de avaliação. Eu tentei ser o mais legal possível, mas vamos ficar atentos, tá? Para os próximos, para evitar esses erros bobos. Muita gente errou coisa boba, tá? Então vamos ter atenção, corrijam aí. Qualquer dúvida, tirem comigo.